Muito boa noite, 21 horas e 20 minutos. Estamos aqui para mais uma edição do Pontos nos Is, sábado, 7 de fevereiro de 2026. A geopolítica mundial volta a ser motivo de análise neste espaço. Lembro que 4 sábados consecutivos temos vindo a olhar para os assuntos que têm estado a impactar na geopolítica mundial. Semanalmente vamos registrando acontecimentos que vão tendo força e vão atraindo o comentário de especialistas e também políticos em relação àquilo que acontece e à sua influência instantânea e a perspectiva que eles podem causar no futuro. Para hoje vamos aqui olhar para as eleições em Portugal. A segunda volta acontece já amanhã. Ainda poderemos olhar aqui para a perspectiva de acordo entre os Estados Unidos da América e o Irão, a reativação do acordo comercial preferencial com 30 países africanos. E vamos também olhar aqui para Xi Jinping, que pede respeito mútuo a Trump e elogia vínculo da China com a Rússia. Volodymyr Zelensky fez um balanço de mortos militares durante os 4 anos de guerra. Entre outras questões, vamos poder aqui nesta edição olhar com algum detalhe, com a ajuda dos comentaristas residentes da TPA. Aproveito já a apresentar, antes mesmo de começarmos aqui o primeiro tema, da minha direita para a esquerda, Aguinaldo Ramos, é especialista em geopolítica e segurança. Muito boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, Camangula. Muito boa noite aos meus colegas do painel. Boa noite aos telespectadores que nos veem e ouvem a partir de casa. Muito bem. Wilson Monteiro, muito boa noite. Boa noite, Camangula. Boa noite aos telespectadores. Boa noite aos meus colegas do painel. Muito bem. Américo Kissola também está connosco para o Ponto nos Is desta noite. Boa noite. Boa noite, Zé. Boa noite aos telespectadores e um bom debate para todos nós. Muito bem. Adalho Francisco, muito boa noite. Boa noite, Camangula, aos caros colegas de painel e os telespectadores da TPA. Muito bem. Bem, vamos aqui fazer a introdução para o primeiro tema. Portugal está a observar neste sábado dia de reflexão para amanhã os eleitores depositarem o seu voto para escolher o novo Presidente da República na segunda volta do pleito que opõe José António Seguro a André Ventura. Os dois foram os mais votados na primeira volta, ao lado de outros 9 candidatos, tendo Seguro ficado com 31% dos votos e Ventura 23%. As sondagens continuam a dar vitória a Seguro. A semana que hoje finda ficou igualmente marcada pela intenção do Chega, partido de André Ventura, propor o adiamento da segunda volta das eleições, devido ao mau tempo que se registra em Portugal, intenção que caiu por terra, já que a Comissão Nacional de Eleições, de acordo com a lei portuguesa, negou, dizendo que esta não prevê adiamento geral das eleições. A TPA está a acompanhar exatamente este momento eleitoral. Vamos, antes de ouvir aqui os meus convidados em estúdio, ir ao encontro do Luís Caetano, que está à frente de uma equipa de enviados especiais da TPA a Portugal para amanhã cobrir a segunda volta das eleições presidenciais. Luís Caetano, muito boa noite. Para já, o dia está a terminar, a reflexão penso que já terá sido feita. Dentro de poucas horas, os portugueses vão acordar decididos para votar. Muito boa noite, Zé Camangula. Boa noite, telespectadores da televisão pública de Angola. De facto, foi um dia longo para os portugueses, sobretudo devido aos efeitos da Depressão Marta. Recordo que é a terceira tempestade que se abate sobre Portugal nas últimas 2 semanas e depois da Christine, que
já deixou marcas muito, muito fortes. A Depressão Marta também a complicar a vida dos portugueses em véspera da segunda volta das eleições presidenciais em Portugal. Pela segunda vez na história da democracia portuguesa, 2 candidatos vão concorrer à segunda volta das eleições presidenciais. A primeira vez aconteceu em 1986. Na altura, Mário Soares disputou a segunda volta das presidenciais com Freitas do Amaral, com o antigo homem do Partido Socialista, Mário Soares, a vencer há 40 anos o primeiro registro de uma disputa à segunda volta das eleições presidenciais. Desta vez estão 2 candidatos com propostas diferentes para os portugueses. De um lado está António José Seguro, uma figura histórica do Partido Socialista, já foi primeiro-ministro, e do outro lado está André Ventura, um político que começou a aparecer no cenário político português há cerca de 6 anos. O Partido Nacionalista Chega começou com um deputado há 6 anos e agora é simplesmente o maior partido da oposição em Portugal, e André Ventura catapultado para candidato presidencial e vai amanhã decidir com António José Seguro quem será o futuro presidente de Portugal. A Depressão Marta está a levantar alguma polémica política. Por um lado, temos António José Seguro, que diz que há condições objetivas para que os portugueses amanhã façam e cumpram com o seu direito cívico de participar no processo eleitoral. Segundo António José Seguro, as condições de acessibilidade para a maioria dos portugueses estão garantidas e por isso não vê motivos para o adiamento destas eleições. Do outro lado está André Ventura, sabendo naturalmente do seu atraso nas últimas sondagens, a tentar ganhar mais algum tempo e a defender que as eleições sejam adiadas. A instituição, o organismo que regula as eleições em Portugal, a Comissão Nacional Eleitoral, já veio a terreiro dizer que, faça vento ou faça chuva, o processo eleitoral vai mesmo acontecer. No período da tarde eram apenas 3 concelhos que adiaram e a Comissão Nacional Eleitoral concordou com o adiamento das eleições destes 3 concelhos, mas agora à noite a surgir Aqui dificuldades nessa comunicação que venhamos mantendo com o Luís Caetano, o enviado especial da TPA, está à frente de uma equipa gigante que vai cobrir esta segunda volta das eleições presidenciais em Portugal, sendo que amanhã acontece o depósito do voto nas urnas. Dentro de um mês vai então acontecer a investidura daquele que vai substituir Marcelo Rebelo de Sousa. Voltemos então à comunicação com o Luís Caetano. Infelizmente, coisas das tecnologias de informação, perdemos o sinal temporariamente. Eu dizia que até o princípio da tarde apenas 3 concelhos tinham as suas eleições canceladas para daqui a 8 dias, mas surgiram mais 3 concelhos, neste caso são 6 concelhos que não vão realizar amanhã o processo eleitoral porque não há acesso às zonas de votação, há limitações na mobilidade nestas regiões e então 6 concelhos ficam de fora, mas outros 44 municípios que também tiveram alguns problemas com os efeitos da tempestade de Marta, vão realizar as eleições.
apenas foram autorizadas mudanças de locais das assembleias de voto para outros locais de maior acesso, mais facilidade e, portanto, grande parte do processo vai ser realizado. Recordar que dos 11 milhões de eleitores que estão inscritos para esta segunda volta das eleições presidenciais, um pouco mais de 300 mil eleitores já exerceram o seu direito de voto no passado domingo. A lei eleitoral portuguesa também prevê que 8 dias antes das eleições marcadas pode-se fazer o voto por antecipação e há mais de 300 mil portugueses, maioritariamente alguns a viverem na diáspora, são imigrantes e já exerceram o seu direito de voto. Nesta altura, há aqui alguns aspectos que devem merecer a nossa atenção, José Camangula. É o facto da divisão e até de alguma sintonia com o eleitorado que, a princípio, em circunstâncias normais, não votaria em António José Seguro. As últimas sondagens dizem que António José Seguro ganhou 35 pontos em relação a André Ventura, portanto, eleva ainda mais, segundo os prognósticos destas sondagens, a sua vantagem nesta segunda volta das eleições. Terá contribuído para este aumento a manifestação de apoio de algumas entidades da história política portuguesa, como Aníbal Cavaco Silva e também Ramalho Yanes, que já foram presidentes de Portugal, que manifestaram o apoio, mesmo sendo de uma outra corrente política, manifestaram o apoio a António José Seguro, tal como alguns membros de partidos como o CDS e o PSD, que manifestaram publicamente também apoio a António José Seguro, nomes de proa como Paulo Portas, Carlos Moedas e Rui Moreira, que não esconderam e disseram que vão votar em António Manuel Seguro. Foi um duro golpe para André Ventura, que já fez críticas em relação a isso, dizendo que estavam todos unidos contra ele neste momento, mas que ele acredita que alguns indecisos, aqueles que não dão a sua opinião nas sondagens, possam ainda fazer alguma diferença, mas as sondagens dizem que há este aumento, cerca de 65% de votos para António José Seguro e um pouco mais de 28% para André Ventura. Portanto, são as últimas sondagens que saíram a público para balançar este momento crítico e decisivo das eleições em Portugal. Há igualmente alguns críticos que olham para a postura de Luís Montenegro, o atual primeiro-ministro de Portugal, que já disse que não apoia nem Ventura nem Seguro, e justificou esta sua atitude pelo facto de não servir em políticas do centro-direita e, portanto, mantém esta sua postura. Adivinham-se aqui, e já no lançamento de uma possível vitória de António José Seguro, alguns conflitos que acontecem entre Belém e o primeiro-ministro. Se António José Seguro vencer as eleições presidenciais, não se adivinha aqui uma convivência fácil com Luís Montenegro, depois do atual primeiro-ministro dizer que não apoia nesta segunda volta das eleições o candidato que agora, nesta segunda volta, é apoiado oficialmente pelo Partido Socialista. Portanto, muita expectativa à volta destas eleições presidenciais em Portugal. Sabe-se da postura meio radical de André Ventura. André Ventura que faz críticas às minorias e aqui com ataques muito diretos à comunidade cigana. Também é anti-imigração, com algumas mensagens que roçam a xenofobia, portanto é contra a imigração.
e também faz críticas duras à gestão dos últimos 50 anos, acusando os vários governos que já passaram por Portugal de uma corrupção aberta, de impunidade, e vai sustentando isso como os seus grandes argumentos para poder estar na corrida. Mas é inevitável e temos que considerar a grande ascensão política do Chega e de André Ventura nos últimos 6 anos, e esta satisfação por uma franja dos portugueses. Cerca de 1/4 dos portugueses votaram em André Ventura na primeira volta das eleições, e vamos ver se consegue até amanhã ainda chegar mais próximo das intenções de votos para o candidato do Partido Socialista. Portanto, em eleições, enquanto não se conhecem os resultados finais, portanto está tudo em aberto, apesar das sondagens darem esta grande vantagem a António José Seguro como o futuro presidente da República de Portugal. Nós continuamos aqui e nos próximos passos vamos trazer mais e mais novidades à volta da expectativa dos portugueses, e não só, com a depressão Marta por trás desta segunda volta das eleições presidenciais 2026. Aqui é o Luís Caetano, e o sentimento em relação àquele que está a ser o dia de reflexão para a segunda volta das eleições presidenciais em Portugal está à frente de uma equipa de enviados especiais que amanhã vão acompanhar a votação e depois também ficam por lá até a divulgação dos resultados e, obviamente, de acordo com a lei portuguesa, dentro de um mês, no dia 9 de março, o presidente eleito vai então ser investido ao cargo. Aqui no estúdio, Américo Quissola, André Ventura, em função das sondagens, já era tempo de posicionar um pouco o seu discurso. Continua o mesmo, sendo que reafirmando confiança na vitória. Bom, boa noite de novo. Claro que ele deve manter-se. Foi o discurso que o levou até onde ele chegou, e talvez ele mesmo não imaginava, em sã consciência, que um dia chegaria a disputar a segunda volta das eleições em Portugal. Infelizmente, o sistema português fragmentou-se desta forma, não só o português, mas a Europa, em função de vários acontecimentos que vão decorrendo ao longo desses últimos 5 anos. Isso tem um realce muito forte com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, e isso vai se proliferando aí por toda a Europa. E aqueles partidos mais conservadores, entre aspas, com um discurso mais nacionalista, têm ganho força nessa segmentação. Ele não pode mudar de discurso, sim senhora, porque se não fosse o discurso que o levou aí estaria a atrair o seu eleitor, porque aí não existe Chega. O Chega é André Ventura e ponto final. Ou seja, André Ventura é o Chega, ele é a imagem e a semelhança do Chega. Sem ele não há Chega. Mas pronto, é claro que não dá para comemorar a eleição na véspera, não é? Eleição, claro que o voto não é decidido antecipadamente, será mesmo amanhã. Mas as sondagens dão-nos essa clara elucidação, e esses números que são jogados são mesmo para análise, para analisarmos, e até os próprios candidatos, como é que chegaram a esse ponto, por que chegaram a esse ponto. Daqui para frente, o que é que vai acontecer? Eu tenho um vaticínio. Creio que daqui a pouquinho começa a derrocada do partido Chega do André Ventura, porque ele chegou longe demais. Com o discurso que ele prolifera, olhando um país como Portugal, que depende quase que 100% dos imigrantes, porque sem imigrantes em Portugal não seria nada hoje, nada, vamos ser realistas, não é? Africanos, brasileiros, leste europeu, são que seguram o Portugal hoje. E com esse discurso tão extremista, mas encontrou uma parcela de Portugal que culmina também, ou que bebe da mesma água do André Ventura, e estavam incrustados aí há muito tempo, perceberam agora que tem um porta-voz e foram lá, colocaram as asas de fora, não é? E achando que continuaríamos a ser vassalos
E até seria bom se ele ganhasse para ver o que aconteceria, né? No futuro. No dia seguinte, vai estar aqui a ajoelhar. Se cansar a população, estaria aqui a ajoelhar-se. Deve estar a evitar. Pedir desculpa é hipotético, não vai acontecer, mas se acontecer seria bom, porque é o que se diz, né? Galinha não segue pato, para ele saber então o que ele anda a proliferar aí com aquele discurso todo inflamado e tudo mais, etc. Falar dos brasileiros, angolanos, santomenses. E sem isso, Portugal não é nada, não é? Claro que o tempo, o mau tempo também joga, e só para ele estar na mídia mesmo todos os dias, toda hora, impetrou uma medida para adiar as eleições. E tudo isso faz parte do jogo político, não é? É do jogo político, é do marketing dele, chamar a atenção, estar em pauta todos os dias. É filhote do Trump, né? Digamos assim. Ele e o Trump, ele é o filhote ou o vassalo do Trump. E todos os vassalos do Trump têm essa característica, não é? Tem que estar pautado todos os dias. Querem pautar a agenda política todos os dias. E essa medida que ele penetrou, claro que sabiam que não teriam um resultado positivo, mas eu vou arriscar assim mesmo e teria pautado porque Chega fez isso e aquilo. A preocupação aqui é com a abstenção, não é? Primeira volta tivemos aí um 38% de abstenção, foi a menor registrada ao longo desse período. Em 2021 estava na faixa dos 60% e foi uma mobilização muito forte. Então, com esse mau tempo, entende-se mesmo de que o fluxo, não é, de cidadãos a votarem não será comparado com o anterior. Aí está, vamos esperar os resultados, mas Camangola, no fundo, para nós angolanos, qualquer um que assumir é a mesma farinha do mesmo saco. Eles querem sempre olhar para nós como se fôssemos aqueles ainda daquele tempo e ainda não abriram os olhos, ver que a realidade mudou, que somos independentes, somos autônomos, e é isso que nós temos que abrir as vistas, não é? Para não continuarmos a ser vistos como tal, temos que começar a ser respeitados. Eu tenho defendido aqui mesmo o investimento em infraestrutura, em educação e em segurança. Se fizermos isso, esses senhores vão começar a olhar a África, a Angola de uma outra forma, e é preciso nós darmos esse primeiro passo. A Angola começar a investir na infraestrutura, na educação e na segurança, para que possamos nos posicionar como potência mesmo. Merecemos isso. Já era tempo, não é? Nosso conflito já foi há muito tempo. Devemos aprender com tudo que aconteceu no passado, mas é hora de olharmos para frente e não permitirmos que sujeitos como a André Ventura desrespeitem os angolanos, não é? Porque quando ele ofende um angolano, diretamente está nos a atingir. Claro que não se paga com a mesma moeda, mas o respeito que nós temos aqui pelos portugueses seria o mesmo respeito também que os portugueses teriam com os angolanos. Claro que sabemos nós que os portugueses são, parte deles, não podemos dizer todos, são preconceituosos, são racistas, isso é sabido, não é? Preto é preto, é assim que eles dizem mesmo, de boca cheia, mas o respeito deve existir. Muito a diferença da parte, nota de abertura são as primeiras palavras, então... Muito bem. Adálio, André Ventura deve já preparar o discurso, porque está claro, não obstante ainda termos de ver efetivado o depósito do voto, as sondagens são indiscutivelmente uma base, já que vimos da primeira volta, agora na segunda, tudo aponta que José António Seguro vai vencer. É a altura de António Ventura, se calhar até já tem elaborado o discurso a admitir derrota ou não? Bom, Camangola, eu disse na semana passada no programa Hora 10 que Portugal já tem virtualmente um presidente, António José Seguro. E reafirmo aqui. Não é? Finalmente a novela vai chegar ao fim, né? E certamente estamos também ansiosos para ver André Ventura um pouco mais calmo, não é? Porque um discurso de reconhecimento de derrota, certamente que não poderá ser tão efusivo quanto isto, não é? Vamos vê-lo naturalmente mais calmo, admitindo a derrota, mas aqui um outro elemento que também podemos aqui chamar. De facto, o Chega, como disse o Kissola, chegou longe demais, não é? Chegou... E aqui há um elemento fundamental que eu já tenho dito e tocamos no programa antepassado, quando eu dizia que o Chega não é um partido que está enraizado na sociologia política, não é? E vamos ver que os portugueses, e aquela tal história que a própria democracia, não é? Quando
determinado elemento a coloca em perigo, ela própria trata de restaurar a ordem, não é? E é um pouco isto que aconteceu com André Ventura, quando vimos então uma avalanche de apoio de políticos portugueses dos vários espectros políticos partidários apoiando António José Seguro, não é? Ou seja, e até mesmo da própria direita. E aliás, esta direita portuguesa tradicional não se revê na direita do Chega, não é? Aquela direita que representa o Chega, que é uma direita mais radical, não é? Xenófoba, racista até certo ponto, não é? Que ataca as minorias. Portanto, Portugal e a política portuguesa, em particular a direita, nunca foi esta a sua postura, não é? E André Ventura e o Chega surgem como uma direita, portanto, contra a natura daquilo que tem sido o próprio regime e o sistema político, social e eleitoral português. Portanto, desse ponto de vista, André Ventura e o seu Chega devem tirar disso uma lição muito importante de como é que a própria sociedade, quando se sente ameaçada, portanto, ela própria restaura-se, não é em vão e até inédito, até certo ponto, de que políticos de direita, portanto, apoiando um candidato declaradamente de esquerda, não é? Que é um candidato que todo mundo sabe chegou a ser secretário-geral do PS. Portanto, chega ao fim uma novela, chega ao fim um ciclo de André Ventura, não do Chega, porque ainda vai continuar no Parlamento português como a segunda força portanto, política naquele hemiciclo, mas, de facto, começa aqui uma escalada, portanto, uma derrocada do Chega, porque não vejo aqui um pano para manga mais. Não sei até que ponto, não vejo o Chega numa posição mais ascendente do que isto. Não é? Penso que terá chegado ao pico e certamente que a depender também do próprio exercício governativo da coligação, isto também vai determinar um pouco a queda ou não do Chega. Agora, há uma situação que eu também gostaria de trazer, é esta questão do posicionamento do atual primeiro-ministro português, não é? O Montenegro. Né? Em política aconselha-se muito a ponderação, não é? Penso que não terá ficado muito bem para ele, enquanto primeiro-ministro, dizer que não apoiava nenhum nem outro. Claro que tinha também o direito de resguardar-se. No meu entender, ficaria melhor ele nem sequer pronunciar-se sobre, não é? Mas quando diz que não apoia nenhum nem outro, porque não me revejo, isto do ponto de vista das futuras relações institucionais podem não ser muito bom, não é? Porque amanhã tem, quer fosse o André Ventura, quer fosse o António José Seguro, do ponto de vista da relação institucional, penso que ficaria ali algo sombrio e em política é preciso sempre algum cuidado. Mas em democracia há liberdade também de pensamento e de escolha, não é? Naturalmente. De posicionamento. Sim, com certeza. E todas as instituições vão se guiar em função dos princípios da democracia. Sem dúvida, mas é importante que haja sempre um diálogo institucional saudável, portanto, livre de querelas, mas eu só penso que foi desnecessário. Ele podia muito bem abster-se desta manifestação. Também poderia ser frequentemente questionado. E chegaria um dia que tinha de se posicionar, falar. Naturalmente, os jornalistas estão sempre nos calcanhares dos políticos e iam sempre questionar, mas ele podia entregar isto aos portugueses, não é? E esperar que assim fosse, porque depois, como tu disseste, em março vai ter que começar a sentar com o próximo ocupante de Belém, se bem que Seguro já disse que não ia mudar-se para o Palácio de Belém, não sei se terá mudado de ideia, mas pronto, é o que é, também não isto vale o que vale, as instituições devem funcionar e devem dialogar entre si, mas que sim vai ficar esta mancha. Muito bem. Agnaldo, estamos a fazer essa análise que vimos fazendo já há umas semanas. A novela, segundo o Adálio
está prestes a chegar ao fim. Estamos a olhar para uma segunda volta, para já que é histórica, uma segunda volta que fica marcada com o discurso do Chega, com muita crítica, não obstante a aceitação, de acordo com os votos que obteve, não conseguindo ser eleito Presidente da República. Imagino eu que André Ventura depois cria condições, invista ao máximo para ser o próximo Primeiro-Ministro português. Claramente, até porque André Ventura parte para as presidenciais com o objetivo de alterar o sistema de parlamentar para presidencialista, ou seja, André Ventura não quer ser um chanceler, quer ser o Führer. Esse é o objetivo de André Ventura. Logo, André Ventura não vai simplesmente parar por aqui. André Ventura, eu chamei a atenção e continuo chamando a atenção, que é um indivíduo extremamente inteligente. Fala coisas do ponto de vista político bem articuladas, com bastante verosimilhança, coerência. Não obstante, tem aquele problema do racismo e do supremacismo racial, da xenofobia e do desrespeito, inclusive, às minorias e um desrespeito também de forma individual. Há pessoas que discordam dele ou que ele entende que não valem nada na perspectiva dele. Então, André Ventura está naturalmente a fazer política ao nível estratégico mais alto. André Ventura, daí que ele adota essa postura de um presidente revestido na pessoa de um primeiro-ministro. André Ventura tem tudo isso devidamente elaborado. Eu entendo que os portugueses devem fazer uma reflexão profunda. Se nós estivermos a olhar, infelizmente nós quando olhamos para Portugal, olhamos na nossa perspectiva africana, com uma visão africana, olhando para a Europa. Mas se olharmos para Portugal com uma visão, por exemplo, alemã, nós vamos, e é essa forma que nós temos que olhar para Portugal, porque é aquele espaço geográfico em que Portugal está inserido, nós vamos dar conta que é um país periférico, um país com um enorme problemas primários, problema de saúde, problema de habitação, problema de transporte, problema até no setor da educação. Os portugueses devem aproveitar... Segundo Ventura, por vossa causa, não é? Sim, Ventura entende que é por nossa causa, porque ele é racista, né? Nós somos pouco e eles aqui são mais. Nós lá não ganhamos dinheiro, nós lá fazemos trabalhos manuais, braçal, o processo de integração dos imigrantes em Portugal parte numa base mesmo colonial, de que para os pretos só pode ser dado aquilo que não tem valor, que os brancos não aceitam. Diferentemente de nós, que o processo de integração é totalmente oposto. Nós damos aos portugueses aquilo que nós não damos aos angolanos. Nós temos angolanos formados nas mais distintas áreas desempregados. E nós temos empresas onde portugueses que nem sequer o ensino médio têm, são chefes de gabinete e, em alguns casos, até são, podemos assim dizer, PCAs de construtoras e por aí fora. Então, é normal André Ventura entender que é por nossa causa que Portugal está como está. Mas eles devem fazer uma reflexão. Eles devem escolher alguém, independentemente do processo eleitoral. Estamos nas presidenciais, chamamos a atenção aqui, escalperizamos, dissecamos do ponto de vista técnico qual é o papel de um presidente num sistema parlamentar como o português. Não é meramente de um guardião, é de um verdadeiro construtor de pontes, é de um equilibrador. Também nas eleições que possam vir, porque a questão das cheias diminuiu bastante os pontos de Montenegro. Montenegro já levou um puxão de orelha no processo, na primeira volta das presidenciais, e agora está a levar ainda mais. Significa dizer que a qualquer momento nós podemos
vê a saída aí do Parlamento depois dessa situação passar, podemos ver uma moção de censura e Portugal ia a voto antecipadamente às legislativas. Então, se também dentro em breve tiverem um primeiro-ministro, eles devem refletir o que é que eles querem. Se eles querem alguém que os une, alguém extremamente disciplinado e não um populista. André Ventura me faz lembrar muito Adolfo Hitler. Eu lembro, o Adolfo Hitler dizia as mesmas coisas. Todo mundo é bandido, todo mundo é gatuno, ele é que é bom. Depois o Führer morre, ele queima o Parlamento, suspende a Constituição, cria as leis de emergência e transforma aquilo num sistema unipessoal, com todos os poderes executivos e presidenciais para ele. E André Ventura me faz lembrar tudo isso. E também um pouco o Mussolini. Eu penso que os portugueses devem procurar o que é melhor. O que é melhor para eles, quer do ponto de vista interno, ao nível de Portugal, mas também do mundo, porque Portugal é um país que tem mais de 10% do seu povo imigrado. Portugal é um país do mundo. Portugal é um país que depende muito da imigração. É uma terra de imigrantes. Naturalmente, o processo Trump veio também configurar e trazer alguma clareza na escolha dos futuros líderes ao nível global, principalmente na Europa, porque todo mundo já viu o que é que acontece quando se dá confiança a uma pessoa radical, a um indivíduo de extrema-direita. O primado da legalidade, o primado do multilateralismo, o primado do respeito mútuo entre Estados, o primado da diplomacia como fator fundamental para a resolução de conflitos, tudo isto foi deixado cair por terra. Donald Trump diz que ele só obedece à cabeça dele. Falou isso ao jornalista, que essa coisa do direito internacional, público, essa coisa das ciências políticas, essa coisa das Nações Unidas, ele não respeita isso. Ele apenas respeita, obedece o pensamento dele. O pensamento dele está acima de toda a ordem internacional que foi criada há 500 anos, principalmente nos quase últimos 100 anos da saída da Segunda Guerra Mundial. E veio ajudar as pessoas a terem um pouco de clareza antes de escolher, porque eles, quando são eleitos, hoje, por exemplo, os Estados Unidos está à beira de ter uma guerra civil. Hoje, os direitos humanos dos Estados Unidos não têm valor nenhum. Simplesmente o Adalho, sendo norte-americano, é considerado terrorista depois de morto. Nunca é considerado terrorista antes de ser morto pela polícia. Depois de ser injustamente eliminado pela polícia, é considerado um terrorista interno e fica assim. E depois os jornalistas e os tribunais não têm direito de intervir na situação. Então eu penso que os portugueses estão a ficar cada vez mais esclarecidos. Amanhã será o epílogo de um processo eleitoral que não teve um presidente eleito à primeira volta, vai à segunda volta e os portugueses naturalmente vão saber escolher o seu sexto presidente democraticamente eleito desde 76, desde Ramalho Eines. Então, eu penso que nós vamos acompanhar os desenvolvimentos. Muito bem. Wilson, o seu ponto de vista em relação ao dia que hoje está a ser vivido, toda uma expectativa a meio a este mau tempo com o qual Portugal não tem estado a conseguir equilibrar, não é? O tempo que vive, a segunda volta das eleições, socorrer as pessoas que estão afetadas pelas depressões, pela tempestade e tudo mais. Pois é, Camangola, e é um bocadinho triste a situação climática que Portugal vive, com muitos prejuízos e, ao mesmo tempo, ter que lidar com a questão eleitoral, presidencial, e que temos um dos candidatos que apela para o adiamento, recorrendo a uma lei, a uma suposta lei que permite tal processo. Mas da última vez que eu cá estive,
focamos aqui alguns aspectos interessantes e vou voltar a reforçar, com base nestes novos dados que temos agora. Eu havia dito que André Ventura, por outras palavras, estava a dizer que nós, Angola, não precisaríamos nos preocupar muito em acionar alguns mecanismos próprios da diplomacia, porque o próprio sistema português estaria a tratar do André Ventura. E assim estamos a ver. Tanto assim é que, neste momento, há um termo que está ali a circular, o espaço não socialista. O que estamos a ver é pessoas não socialistas a apoiarem Seguro. Ok? Portanto, Seguro é um socialista e nós temos algumas alas não socialistas a darem o seu apoio a Seguro. Portanto, Está tudo claro. Está tudo claro. É o sistema português a combater o próprio André Ventura. E era de se esperar, porque de facto nós não podemos ter uma figura como André Ventura com aquele tipo de discurso que já começou a trazer algumas consequências internas. Nós temos algumas pessoas que aguardam por um processo judicial por conta daquilo que André Ventura foi discursando ao longo da sua campanha. Isto é grave, é muito perigoso. E eu lembro-me, da última vez que cá estive, ter dito que nós, ou seja, os nossos especialistas, deveriam pegar nestes fenómenos, nestes discursos de André Ventura, para aquilo que também foram as estatísticas, porque foram 45,51% de eleitores que foram às urnas, e verificou-se que parte destes eleitores são pessoas que vivem na diáspora e que muitas dessas pessoas votaram também para o André Ventura, o que é um contrassenso, o que é uma situação clássica de estudo. Como é que alguém que vive na terra do outro vota para um candidato que apoia, que defende que tudo o que é estrangeiro tem que sair da terra dele? Portanto, nós devemos, ou seja, para Angola está aqui uma situação muito peculiar, muito interessante e que deve servir de matéria de estudo junto dos especialistas, portanto, que tratam destas questões. Com relação ao processo eleitoral em si, também muito interessante, porque envolvidos 40 anos, nós temos umas eleições presidenciais a ir para a segunda volta. A primeira que houve foi em 1986, em que ganhou Mário Soares sobre Freitas do Amaral. Portanto, eu em partes estava... Em partes não. Eu estava descansado, tranquilo, porque não havia como André Ventura ganhar aquilo. Não havia. Agora, eu prestei atenção em algumas palavras proferidas pelo José Seguro, que, na verdade, o José Seguro disse aquilo, se calhar em tom de gozo, perjúrio, não sei, mas que a mim foram dados que eu coletei e estive a refletir sobre eles, a analisá-los. José Seguro diz a André Ventura de que ele está no processo errado. O que ele está a fazer serve mais para campanhas eleitorais para um primeiro-ministro do que presidenciais. Se calhar é o que o André Ventura está a fazer. Está a preparar o terreno para ter as condições criadas para eventualmente conseguir vencer as eleições para o primeiro-ministro. E se este cenário tiver lugar, vai ser um caos em Portugal. Aliás, nós já estamos a ver um prenúncio de um caos que se avizinha. A partir do momento em que o atual primeiro-ministro diz que não apoia nenhum nem outro, e concordo aqui com Adalho, deveria reservar,
Ou seja, esta opinião, esta informação, ele deveria ser reservado somente para ele, né, abster-se e deixar os jornalistas e todo o mundo na Mas foi isso que foi expectativa. expresso, então. Não apoiando um ou outro, Mas Camangula, ok, pronunciou, a deveria fazer pessoa pronunciamento. fez uso do seu direito de liberdade de expressão, tudo bem. Mas se formos a olhar agora, se formos a trazer aqui alguns aspectos aspectos securitários, aspectos que têm aspectos sociais daquilo que é a boa convivência dentro do Parlamento, isto não foi benéfico. Não foi benéfico, porque claramente que vai haver querelas entre o novo presidente que será eleito, portanto José Seguro, e o atual primeiro-ministro. E amanhã volta a entrar um outro ministro e, se for o caso, considerando que André Ventura ganha, já estamos a ver o caos mesmo, o caos. O caos. um primeiro-ministro antigo candidato à presidência. Portanto, eu penso que ainda bem que assim seja, mas que fique aqui, sublinho aqui, que fique aqui bastante claro que o próprio sistema português está a combater André Ventura. Muito bem. Wilson, com objetividade, para passarmos já por outro tema. Aqui, sim. Nessa questão secundária aqui, o Wilson. O Montenegro, penso que do ponto de vista estratégico, ele deveria apoiar, e eu falei isso no programa anterior, e converjo com o Haddad, embora parece-me que o Haddad fala mais do pronunciamento, né? E eu vou mesmo nas consequências do que ele pronunciou. Ele, quando diz que não apoia nenhum nem outro, os coloca em paridade. E, neste momento, é aquilo que eu chamei a atenção, estamos no momento do eto mudieto, nós e nós. É o momento dele defender a área dele política, do ponto de vista ideológico. Quer o PSD, quer o PS, eles estão sociais. Não socialista, como nós gostamos de falar, porque o socialismo, na perspectiva europeia, advém da Revolução Francesa, não é um socialismo de matriz marxista. Objetividade, sim, doutor. Sim, então ele deveria apoiar a área socialista, até porque é mais seguro ele trabalhar como seguro, como presidente. Quanto a isso estamos claros. A salvaguarda que Seguro deixou bem claro que vai presidir para todos de forma equilibrada, sem olhar para questões individuais ou ideológicas. Quanto ao André Ventura, o André Ventura é um indivíduo que tem que continuar na imprensa. O André Ventura vai para as eleições presidenciais também, ou vai em todos os processos, para não parar de ser falado, porque o Chega vive disso. O André Ventura, se deixa de ser falado, o Chega baixa. Então, ele tem que continuar a ser falado, tem que continuar na mente e na memória das pessoas, para sempre que tiver que avançar para um processo, avança com popularidade, por causa da imprensa, que tem um efeito catalisador na construção da imagem do senhor André Ventura, que, no fundo, é o Chega, porque o Chega é algo unipessoal, representa André Ventura. Não será porque Maduro terá... Seguro. Não, ok, seguro. Mas referia-me ao primeiro-ministro português. Não será porque terá salvaguardado a relação com o Chega no Parlamento, já que, de alguma maneira, em alguns aspectos, corre o risco de negociar com o Chega? Não, e o Adalho está aqui formado em ciências políticas. É preciso dizer que são aspectos diferentes. Um é de esquerda, um é de direita. O primeiro-ministro é político de direita. O PS, o Seguro, é de esquerda. O André Ventura é aquela direita que, mesmo sendo de direita, a direita tradicional não quer associar-se a ela, por aquilo que anuncia, não é? Sim. Vamos ouvir a doutora Amélia. Camangula, é só uma pincelada. O que é que acontece? Dentro do Parlamento, a área social está representada duas vezes. O Parlamento é multi-representativo em termos partidários. O PS também está lá. E está lá com nesse prisma, a direita também é social. Adalho, e não está lá com uma maioria fraca. Se o problema é a cooperação, eu penso que não é muito isso, porque ele pode cooperar com a outra. É verdade que com o Chega tudo fica mais fácil, porque é uma maioria
Muito bem. Absoluta. Doutor Américo. Há uma lacuna que nós estamos aqui a observar e que eu já notei. Quando Montenegro diz que não vai apoiar nenhum nem outro, isso é retórica para o seu eleitorado, não é? E sabemos nós que as últimas rivalidades que houveram entre o PSD e o PS. Claro que ele está a preservar-se de alguma forma, porque o Chega, quer queiramos ou não, é a segunda força do parlamento português. E ele sabe muito bem, e pronto, os políticos têm vaticínios, não é? Tem pesquisa de opinião que são dadas antes, e ele sabe, no seu consciente, que o Seguro há de ganhar a eleição. E um diálogo com o Seguro, independente do que ele tenha dito antes, será muito mais fácil se fosse comparado, por exemplo, com André Ventura. Então, aqui há uma preservação mesmo, ele não quer expor-se. Claro que não é muito bom ficar em cima do muro, como se diz, não é? Ele devia ter um lado do bom senso, portanto, liberou os eleitores, mas em termos políticos, ele está a preservar-se porque de alguma forma depende do Chega, e a relação entre o PSD e o PS no Parlamento, depois dessas últimas eleições, não é tão familiar assim, não é tão amigável, porque as eleições parlamentares já vêm daqui a pouco e o PS está-se a preparar exatamente para ou ganhar ou voltar a ser a maior força, a segunda força do Parlamento. E as presidenciais funcionam como barômetro. Muito bem. Bem, vamos passar para outro assunto. Os Estados Unidos da América estenderam a Lei de Crescimento e Oportunidade para a África, a AGOA, até 31 de dezembro deste ano, reativando o acesso preferencial para cerca de 30 países africanos, incluindo Angola. Esta medida permite a isenção de impostos para mais de 7 mil produtos. Questiono e fiquem à vontade para um de vocês começar aqui a reflexão. Era esperado ou Trump decidiu avançar com esta medida para tentar amortecer a corrida que assistimos nas últimas semanas da Europa para a China, de forma particular, e de forma genérica para os BRICS? Não, Camangola, não é estratégico. Eu não vejo essa situação como estratégico, claro, a partir da perspectiva americana. Não é algo de tão que os americanos estejam a dar tanto valor assim. Infelizmente, não é, para nós africanos, porque seria muito interessante. E digo isto porque veja que a proposta inicial era de uma renovação para 10 anos. Não é? A Câmara dos Representantes, portanto, alterou para 3. O Parlamento, ou seja, se tivermos o Parlamento, como nós chamamos aqui, americano, ele é bicameral, não é? Depois tem que ir para o Senado. E o Senado baixou para 1 ano. Não é? Portanto, os africanos queriam 10, a Câmara dos Representantes aprovou 3 e o Senado, que tem a última palavra, portanto, baixou para 1 ano. 1 ano é muito pouco tempo, não é? Muito pouco. Daqui a pouco é dezembro e já está naturalmente fora de prazo. E isto não é muito bom para os africanos, se bem que há aqui também uma intenção da nova administração americana adequar este programa à visão, não é, do próprio Trump, não é? Mas do que se refere aos africanos, e aqui temos que também dar nota que é um programa que vem de 2000, mas que o impacto a nível dos países africanos tem sido bastante desigual. Não é? Ou seja, países como África do Sul, Lesoto, Madagascar, têm, portanto, tirado maior vantagens desta plataforma de cooperação económica com os Estados Unidos do que os outros países, os restantes países da África subsaariana. Não é? E claro que a partir daqui, países como o nosso, nós, Angola, Nigéria, que temos como tanto elemento principal o petróleo, tanto, não temos tido grandes vantagens nisso, não é? Se bem que está o impacto na redução das tarifas da exportação. Mas o AGOA precisa ser atualizado. E eu penso que também os países africanos devem, no caso da África subsaariana, porque isto é uma plataforma que reserva apenas os países africanos
não é, aqui da nossa região, deviam diplomaticamente, portanto, procurar alterar este programa, porque veja que é uma oportunidade sublime para portanto, dar um outro elan às nossas relações comerciais com os Estados Unidos. Veja que o próprio AGOA surge num contexto em que os Estados Unidos precisavam de facto alterar o paradigma da sua política externa, né? Quando o presidente Bill Clinton assume a Casa Branca e que deu esta ênfase econômica, porque a América vinha de uma recessão, de uma crise econômica, e era necessário de facto puxar para aí, mas que ainda assim é um programa que é desenhado muito na perspectiva hegemônica, não é? Tanto é que, se formos a traduzir literalmente este acordo, ele vem numa perspectiva de oportunidade para a África, oportunidade para nós, não é? Que o próprio espírito já não está muito bem. Então, era necessário uma reformulação e penso que temos estado a fazer pouco diplomaticamente para que tal aconteça. Porque ter uma via de comércio, uma linha de comércio privilegiada com os Estados Unidos é de todo muito bom. E aqui, para nós angolanos, nos remete naturalmente àquilo que já tem sido também dito e feito, que tem a ver com a própria diversificação da economia. Portanto, é uma plataforma em que nós temos que ter muito para oferecer. Nós só temos o petróleo, não é? Essencialmente. Daí que a África do Sul, que sabemos o potencial econômico e a vantagem que tem dos outros players aqui na região, tem sido a mais beneficiada no âmbito do AGOA, não é? Então, simplesmente a maior economia da região, aquela que mais tem para oferecer, e tem sido a África do Sul o principal beneficiário desta plataforma, desta linha de cooperação econômica com os americanos. Portanto, fica aqui também o nosso apelo às nossas autoridades e para que se faça mais do ponto de vista diplomático, para que se proponha uma nova roupagem a esta plataforma de cooperação econômica com os americanos, mas, claro, é o que tem que ser feito, o de base, que nós, a nível interno, temos de facto que trabalhar mais e melhor para diversificarmos urgentemente a nossa economia, para que em plataforma como essa possamos tirar as maiores vantagens possíveis. Américo Kisola. O que acontece? Esse programa não é novo, e eu tenho defendido e continuarei a bater no martelo uma fortificação do continente africano na questão das negociações, não é? Não podem ser impostos. Negociação é um acordo bilateral. É como se fosse um contrato de trabalho. Um contrato de trabalho, está lá o empregador, está o empregado. Ou seja, se o empregador se não concorda, não assina o contrato. Quando assinas o contrato, tu és obrigado a aceitar as cláusulas, as condições que lá estão expostas. No caso, a África poderia negar este tempo que a administração norte-americana aprovou de um ano, já que a proposta inicial era de 10 anos. Tudo isso de 3 anos, 10 anos inicial, 3 anos para a Câmara Baixa e 1 ano para a Câmara Alta. É o Trump no meio desse processo. Quanto tempo falta para que o mandato do Trump termine? Exatamente isso. Quanto tempo teremos para que teremos as eleições do meio do turno, não é? Que são feitas nos Estados Unidos da América. Então, tudo é pensar a impressão que dá... Mas não esqueça do equilíbrio ao nível do Congresso, Parlamento norte-americano. Neste momento, quem domina o Congresso são republicanos. Domina as 2 câmeras e já se vaticina nas próximas eleições onde perder uma das câmeras ou, se não, mesmo as 2. Se isso acontece, o Trump também perde alguma força em alguns acordos internacionais, porque acordos devem ser ratificados diretamente pelo Legislativo, Câmara Baixa, Câmara Alta. O continente africano, claro que a África do Sul vai beneficiar, porque a África do Sul é um país industrializado. E nós aqui não temos, nossa principal commodity é só o petróleo. Mas a África do Sul ficou de fora a África do Sul ficou de fora. Sim, a relação também com os Estados Unidos não está numa boa fase. Sim, mas a relação com os Estados Unidos começou a ser minada exatamente quando a África do Sul denunciou o Netanyahu para
o Tribunal Internacional, as relações começaram a decair. E a postura que adotou também no caso da guerra da Ucrânia. Exatamente, a guerra da Ucrânia posicionou. E não dar armamento, não e se a der África do Sul armamento. está nos BRICS também, e também é isso. O que acontece? Então é preciso que nós, africanos, comecemos a pensar nessa segmentação. Nós não industrializamos os países e torna-se muito difícil. Um país como Angola, o que é que tem para exportar para o Estado Unidos? Teria muita coisa, não é? Teria muita coisa, mas o que acontece? Nós temos aqui recursos naturais, minerais, e não exploramos do jeito que deveríamos. Claro que aí, essa brecha, a China aproveitou muito bem. Tem também essa componente, querer brecar de alguma forma também a influência chinesa no continente africano em alguns países. O meu primeiro questionamento. Mais de 80% dos países africanos têm começado parceiros econômicos da China. Então, os Estados Unidos, durante muito tempo, esqueceu o continente africano de alguma forma, quer dizer, e a China veio, começou a investir forte, começou a cavar, não é? Descobriu que debaixo dessa terra tem muita coisa, algo que nós sabíamos muito bem, e pronto, começou a fazer acordos em cima disso. Com os recursos, com petróleo, dou tantos milhões de dólares, paga-me com petróleo. Se subir ou obedecer, não interessa. Quer dizer, e aí vai. Então a China aproveitou bem esse vácuo. Os Estados Unidos percebeu que de alguma forma também perdeu. A própria União Europeia também perdeu tempo nesse seguinte. E a China foi ocupando todo o espaço. Foi no programa passado que vimos aqui, só vimos aí o mapa. Nos anos 2000, como é que era o comércio internacional e como é que está hoje. Hoje está mais avermelhado do que azulado. Quer dizer que a China foi entrando. E há outro componente que são terras raras, não é? A África tem esse produto. Os Estados Unidos não têm, não é? A China domina isso. Quando eu imagino o Trump a dormir, assistir televisão e perceber que quem mais produz carros elétricos é a China, quem produz energia limpa do mundo hoje é a China, e o país mais avançado em termos de inteligência artificial é a China. Imagina como é que está a cabeça desse homem. E as riquezas estão todas em África, a China avança com força em África e na América do Sul. esses contratos a longo prazo. Logo estamos a falar de uma decisão estratégica, então. Exatamente, sim. Eu creio Mas nisso. se fosse estratégica, não seria de um ano. Você percebe? O meu ponto é este. Não, mas esse Você ano não pode ser renovado. Não estou a dizer que não depende, possa sim. ser, não é? Sim. Mas Então, para dá-nos mim- esse sinal que imediatamente não é estratégico. Então, não é? para mim, Um ano é é por muito aí. pouco tempo. Muito bem. Tudo Vamos também ouvir o... Você vai já falar, mas tudo que é decisão, ninguém faz nada sem estratégia. Desculpe. Não, o estratégico no sentido de ser fundamental, importante de facto, quando nós falamos... Na sua ação, Mas só como a própria ação, resultado. se ele vai atrapalhar numa potência, Não, não atrapalha. América, não o é isso que Haddad atrapalha, fala, não para é isso que mim, atrapalha. do ponto de vista da ação, não do Haddad fala resultado. para ti, o Haddad fala por ele. Não, Não. é aquilo que é a percepção. A é percepção que eu aquilo que tenho é que ele Haddad fala está da aqui, ação, do ó. resultado. O Haddad Aquilo eu acho que que ele deveria percebeu. ser mais tempo O Haddad se está fosse aqui. estratégica. O Haddad está aqui. Só que eu acredito que o Congresso norte-americano, eles pensaram de outra forma. Não fica bravo. Não, Mas o Haddad está aqui. não podemos ficar bravos. O Haddad está aqui. Wilson, eu gostava também de ouvir a sua opinião e por acaso vai de encontro ao questionamento que eu fiz. E fico com a percepção que, independentemente do tempo, se calhar o facto político possa vir a dar algum impulso no posicionamento que os Estados Unidos da América têm estado a tomar para contrapor esta... Com certeza, Camangula, com certeza. Eu entendo o ponto do Adálio e entendo o ponto do professor Américo, ou do professor Kissola, mas claramente é mesmo isto. Mas aqui, eu vou trazer aqui um outro ponto de vista. Eu não me sinto confortável com esta AGOA. Eu não me sinto confortável. Isto é mais uma ferramenta norte-americana para depreciar aquilo que são as nossas capacidades económicas. Repare que o primeiro acordo, ou o primeiro AGOA, teve uma duração de 25 anos, ou 20 anos. 2015 a 2025, 20 anos. 2000. Começa em 2000, 25 anos. Então, 25 anos. Clinton. Sim, finais de mandato. 25 anos. E em 25 anos, os países que beneficiaram-se desta AGOA, do primeiro AGOA, quantos porcentos, em termos de... falando economicamente, quantos porcentos cresceram? Que indústrias desenvolveram? Ok?
Depois, nós só vimos produtos, se calhar deste lado foi uma vantagem, produtos africanos a serem exportados para os Estados Unidos da América, desde que cumprissem alguns protocolos a nível de qualidade. Mas nós não vimos produtos norte-americanos a serem consumidos aqui pelo mercado africano. Tanto assim é, e se calhar deve ter sido um dos motivos que fez com que encurtassem apenas para um ano, há uma figura política norte-americana que defende que desta vez o mercado africano deve também consumir os produtos norte-americanos. A par disto, eu entendo que o AGOA é um mecanismo de pressão que os norte-americanos usam sobre os países africanos. Vimos no primeiro AGOA, a África do Sul fez parte, mas agora neste África do Sul está de fora, pelos motivos que sabemos. Isto é o quê? Isto é você usar a lei que você criou como arma e para combater um adversário que você classificou. Portanto, isto por um lado. Por outro lado, é uma forma que você arranjou para manter a dependência dos países africanos sobre o seu jugo, sobre aquilo que são os projetos nacionais ou interesses nacionais norte-americanos. Eu defendo que os países africanos nunca deveriam aderir a este AGOA. Em nenhum momento traduz-se em evolução económica. É verdade que no primeiro AGOA muitos países, não sei se são lucros agora ou se foram movimentos, mas tudo na ordem dos bilhões de dólares. Mas o facto é que eu não vi, mensuravelmente, indústrias a crescerem. Indústrias têxteis, automóveis, agrícolas, não vi. Bom, esse questionamento é legítimo, mas o AGOA não é tão depreciante quanto isso, não é? Veja que só na África do Sul, por exemplo, o AGOA, entre empregos diretos e indiretos, são mais de 100 mil empregos que este programa, portanto, sustenta, não é? Não, criou, que sustentou, porque a África do Sul já não faz parte. Não, mas isto é circunstancial. Não quer dizer que a África do Sul está eliminada do programa. Isto é circunstancial. Se for a fazer um acordo direto, porque dentro do AGOA, acredito que a África do Sul já não irá constar. Mas repito, é circunstancial. Portanto, não quer dizer que a África do Sul está, de facto, enredada do programa para sempre. Não é tão Enquanto estiver a fazer parte dos BRICS, acredito que sim. Isto é pelo presidente Trump. Está um presidente Trump hoje, amanhã está outro. Portanto, até porque é o segundo. O programa existe para, de facto, manter uma linha comercial entre os Estados Unidos e os países da África Austral. É um programa que, de facto, é útil. Não é? Não podemos trazer esta depreciação do AGOA. O AGOA surge num contexto fundamental. Surge em 2000 com a administração Clinton. Portanto, e fazia parte do programa eleitoral. E, aliás, a vitória de Clinton foi justamente assente numa promessa de uma reestruturação da economia americana. E não podemos aqui nos esquecer, e até que foi num contexto particularmente especial para os angolanos, não é? O presidente Bill Clinton foi ele que reconheceu o governo angolano. Portanto, é neste contexto, e aliás, nós temos muito a falar sobre o AGOA, nós angolanos, não é? E se formos a visitar o livro do professor Zé Patrício, que foi na altura o primeiro embaixador angolano nos Estados Unidos, portanto, ele toca muito também neste ponto. Portanto, foi uma conquista diplomática importante, não é? O que nós devemos defender aqui é uma reestruturação, mas que é um programa importante, é de facto importante. Agora, os programas de cooperação, Wilson, podem sempre que
os atores decidirem, servir de instrumentos de pressão política. Isto não é só com os americanos, estamos a ver mesmo até nas relações transatlânticas. Portanto, a política é circunstancial. Não, mas repara, Adálio, Sim. é sempre do outro lado, nunca do nosso lado. Por que não, sim, exato. por que não Isso já- desta vez ser do nosso lado também? Sim, mas isso já O que eu agora é o estou a nosso... não é? Pronto, Mas é aí onde exatamente. é aí onde eu quero Isso chegar. é o problema nosso, nós é que temos que nos fazer fortes. Eu penso que não é? está na altura de nós começarmos... Ou seja, muitas das coisas, muito para ser feito, precisa que adotemos uma postura diferente, uma atitude diferente. Os nossos líderes não podem continuar a olhar para as grandes potências adotando uma postura de pedinte. Os Estados Unidos da América pensam numa solução para nós e nós vamos lá aplaudir. Não, Mas se tu continuares pobre, não tens condições de peitar, não é? Continuarmos pobres porque a atitude que se adota leva-nos para este caminho. Sim, mas para negociar você tem que ter capacidades, não é? Há um Você país, não pode- pronto, eu não vou citar o nome porque estou sempre a citar, há um país que tem adotado essa postura que eu estou aqui a refletir, a referir. Eu posso Bem ou concordar mal, consigo, bem ou não é? mal, Mas, este país tem estado a dar cartas ao ponto já de perigar, comprometer alguns interesses nossos. Não, daí que eu... Está a ver? Daí Então, daí eu que na penso minha que são intervenção, atitudes Wilson, do género que outros líderes africanos devem adotar para que, quando estas potências vierem cá com ideias Imperiais. nós consigamos dizer, não, meu amigo, tudo bem, é interessante, mas Você não precisa ter nestas condições para ter condições. essa atitude. Adálio Wilson, vamos só também ouvir o Dr. Agnaldo. Ainda Precisa ter não condições comentou para tal. sobre esta medida Interessante, norte-americana. né? Olha, eu acompanhei com interesse os meus colegas e com mais interesse ainda o Américo. E o Américo tem razão. O AGOA, se juridicamente tivermos que falar, é um contrato de adesão. É unilateral. Não olha para aquilo que são as bases reais de um processo de cooperação. Não, é uma espécie... É verdade que é um império com um continente em decadência mesmo tendo tudo. Pronto, porque é o nosso problema, nosso, de África. Mas é um contrato de adesão em que um subscritor elaborou todas as regras do contrato, Você só assina. os sinalagmas todos, introduziu. Agnaldo, por isso que eu dizia na minha intervenção que o espírito do programa, não é? Era no sentido de dar-nos Eu não uma estou contra oportunidade. ti, Adálio. Não, é só mesmo para fazer uma pontada, claro. É Você só também para- foi assertivo. Ele assinou e deu aos africanos para assinar e com condições. As condições até são boas, né? Democraticidade, direitos humanos, essa coisa toda que tem que ver com o reforço do Estado de Direito. E deu aos africanos. O AGOA, na minha perspectiva, até torna os africanos preguiçosos. O AGOA ficou saldado em Exatamente 104 bilhões. Os dados mais recentes, de 2024. um terço vem de quê? Egito, África do Sul, Marrocos, Nigéria e Etiópia, que teve o beneplácito também de ter... O Egito não está nesse programa. Não, estou a falar dos resultados do AGOA de 2024. Estou a fazer aqui o dado comparativo daquilo que são os resultados do AGOA. Em termos práticos... Portanto, do primeiro AGOA. Não, do AGOA... No seu geral. Eu estou a trazer aqui dados de 2024, porque os dados de 2025 ainda não estão devidamente ok. apurados. Tá bem. E é com esses dados que nós temos que analisar se é profícuo ou não esse tipo de cooperação. E é sempre os países mais preparados, para não usar o termo mais industrializado de África, os mais preparados que tiram proveito. É sempre aquele top 5 ou top 3. Mas por quê? Egito, Por quê? África do Sul, Nigéria. Agnaldo, por quê? Porque nós não fazemos trabalho de casa, Camangola. Camangola, eu sou de opinião que integração, vocês até podem discordar de mim, porque muitas vezes alguns analistas, o meu amigo João Luboco discorda muito comigo. Integração tem que trazer vantagens mútuas. E para trazer vantagens mútuas Mas tem não que se haver trata de uma integração. Não, estou só aqui a falar porque não é uma integração como tal, é algo cooperativo sim, mas se nós tivermos que olhar para aquilo que nós... Porque nós vendemos para
para os Estados Unidos bens sim. e eles nos vendem serviços. Veja só como é que é a nossa relação. Nós pegamos madeira, diamante, Tudo em bruto. ouro, aquelas pedras que temos no sul, o mármore, e vendemos para eles. Vai tudo. E eles depois transformam isso e trazem, vendem-nos para nós. como produto, Mas isso já não é como culpa serviço. deles, Permita-me só, Adálio, deixa-me fundamentar a minha posição. E nós depois temos que pagar muito mais por aquilo. Por quê? Por causa do preparo. E é nessa perspectiva que eu falo da integração. Não estou a dizer que aquilo é uma integração, mas estou aqui a fazer a colação, fazer aqui aquilo, uma espécie de analogia. Por quê? Porque nós não estamos preparados para fazer comércios. Como é que eu posso dizer? No sentido de conseguir ganhos mútuos com quem está muito acima de nós. Nós não estamos preparados para isso. O AGOA, na minha perspectiva, nos torna mais preguiçosos e quem sai a ganhar com o AGOA... Se me permites. Américo, deixa-me só... É para te complementar mesmo. Mas eu tenho aqui os meus complementos. Não vais se perder. Tá bom. Quando falamos de Portugal, tu disseste assim, nós temos angolanos altamente formados. Qualificados, sim, bem formados. Vão em Portugal, trabalham na lixeira, no cemitério, nos jardins, ponto final. E temos portugueses que vêm para cá, que nem quarta classe têm. E tá Ou seja, é o regime de qualificados. integração que cada país aplica. O regime de integração. Que vêm para cá e são consultores. É o nosso regime de integração. A culpa é nossa. É nossa, nós é que naturalmente. permitimos isso. A questão dos acordos é o que eu tenho defendido sempre. Na minha primeira fala eu disse isso. Se tu não tens força para negociar um contrato que lhe dê vantagem e tu assina do jeito que está, então tu não tens que chorar depois. Vamos continuar a ouvir o Dr. Aguinaldo. Naturalmente. Eu, do meu ponto de vista, eu não vejo... Eu acho que o AGOA está a perder a importância, a sua relevância estratégica, na minha perspectiva, por 3 fatores que eu vou apontar aqui. Primeiro, tem que ver com a competitividade entre as potências China, União Europeia e Estados Unidos. Se reparar, as trocas comerciais de África, elas ainda continuam no topo. A União Europeia, a seguir a China e depois, ao fim, vem os Estados Unidos. O outro fator tem que ver com a questão da imprecisão que Donald Trump criou. Que Donald Trump criou, quer no comércio internacional, quer até nas relações internacionais, se assim podemos dizer, olhando para todos os aspectos que envolvem sujeitos de direito internacional ao nível do sistema. Donald Trump criou aqui uma imprecisão que obriga os Estados a procurarem outros parceiros para o comércio, numa perspectiva de, como é que eu posso dizer, de não haver uma espécie de consolidação do comércio com a América. Porque quanto mais ele se consolida, amanhã cria-se uma ruptura e as perdas estão muito altas. E nós vimos isso acontecer, por exemplo, com o Brasil. O Brasil hoje está muito arrependido do nível de aprofundamento da relação comercial que estabeleceu com os Estados Unidos. E o próprio presidente Lula, os empresários, o chefe da Fazenda falaram sobre isso, que estão arrependidos porque o Brasil sofre. Outro fator também tem que ver com a questão dos BRICS. Mas hoje o maior parceiro econômico do Brasil não é os Estados Unidos da América. Doutor Américo, vamos só deixar o Dr. Aguinaldo Outro problema tem que para ver... ganharmos tempo e passarmos para outro fator tem que ver com os assunto. BRICS. O que é que acontece? Se reparar, os BRICS avançam com muita força em África. África do Sul e Egito, que são as 2 maiores economias africanas, estão no BRIC. E à medida que o BRIC vai se alargando ao nível do continente africano, por quê? Africano, porque amanhã Angola poderá entrar, Namíbia poderá entrar, então ele vai se alargar. À medida que ele vai se alargando, os Estados Unidos naturalmente vão perdendo influência e passa a ser, não digo despiciando, mas não passa a ser tão importante fazer trocas comerciais com os Estados Unidos numa base unilateral, como no caso do AGOA, quando você tem um BRIC que é responsável de quase 25% do comércio mundial. Mas eu penso que o AGOA não tem... Mas eu peço 30 segundos. Eu discordo totalmente com tudo que o Muito Aguinaldo... obrigado. Você pode apresentar fundamentos e eu vou replicá-los. 30 segundos. Porque assim, nós temos que nos cingir. O que é a AGOA? O AGOA é apenas um mecanismo que permite que os países da região
Portanto, vendam os seus produtos para os Estados Unidos. É só isso, exportem. isso, sim. Então não é bom exportar para os Estados Unidos, não é? Não é bom que os países africanos da região exportem com isenção de impostos. Já conseguimos 30 segundos. Agora, se 30 nós segundos. estamos Mas não é assim que devemos ver. Agnaldo, Não é 30 assim que segundos devemos para rebater. Mas não é o assim que que eu devemos falei, ver. diferente do que Não é você assim que falou. devemos Não é ver. que tu Porque estás a tão logo falar a Goa de BRICS, terminar, de outras coisas, estes não tem países nada a ver deixam de com exportar isso. para Você os foi Estados radical, eu Unidos. discordo de tudo. Nós devemos conseguir exportar para os Estados Unidos fora do AGOA. Wilson, permita-me E para só. isso precisamos eu pensei criar as que o Adalho ia condições. trazer fundamentos aqui. Não, mas se o Camangula me Adalho, permitir, você falou, ele deu-me tem que 30 me ouvir segundos, falar, eu tinha senão que... não Não, vai não, aprender. já teve uso da palavra e penso que... Adalho, deixa eu só lhe dizer. O comércio, por exemplo, 30 segundos. isolado, entre Angola, com a União Europeia e a China e os Estados Unidos, com os Estados Unidos são 3%, com a China são 29%. Mas porque é isso que você tem que discutir. Adalho, deixa eu acabar de falar. Se você não deixar falar, não vai Se você não compreender. tiver nada para vender para os Estados Unidos, tu não vendes, mas ele dá-te essa oportunidade pelo amor. Não saímos, não nos o pensamento do outro. Adalho, eu estou a explicar Tá bem, doutor Agnaldo. que é mais profícuo os países africanos fazerem negócio isoladamente com os Estados Unidos do que dentro de um mecanismo como agora. Eu te trouxe aqui um exemplo de que as trocas comerciais Não, você está a com deturpar o Angola, espírito do com AGOA. Angola e os Estados Unidos representam 3% das nossas por trocas. quê? Já com a China representam 29%. Veja como é que de quê, forma isolada ele Por quê? funciona Sim, melhor. aí- Porque você Agora, só se vende você o não petróleo. aceita isso como Exatamente, fundamento, é problema teu. Você só estou vende o contigo. petróleo, Aí Mas estou que consigo. Então, o que tem você quer? relevância Aí e estou tem consigo. lógica, Agora, tem coerência. onde eu não estou tem. consigo é Mas a de que culpa não é dos Estados nós Unidos, não. Não, a culpa é devemos nossa. poder Vamos deixar o Wilson também falar. Experimentação do Dr. Agnaldo. Sim, você é preciso. Eu aí estou consigo, de facto. Só não estou consigo é de que nós devemos poder exportar para os Estados Unidos da América fora do AGOA, não dentro do AGOA. Mas qual é o problema Nós temos com o que AGOA? ter esta capacidade. Pode existir, eu pelo menos já expus Podem aqui qual é o existir, problema. podem existir vários mecanismos quanto possíveis. Não, Se não, o AGOA não, é um não, deles, não, por que não, não? Meus senhores, Vamos fora do água é meus melhor. senhores, Eu vejo o água como a OPEP. Angola saiu da OPEP. Fora ou dentro, você No só tem o petróleo, petróleo. nós estamos. Wilson, Fora ou Agnaldo dentro, você só tem o petróleo. Esse é o teu problema. Adalho, já percebemos que aqui não teremos algum consenso, mas as ideias ficaram. Vamos passar para outro assunto. Aqui, a relação Estados Unidos da América e Irão. O presidente Donald Trump afirmou que as negociações com o Irão serão retomadas na próxima semana, após uma primeira ronda de conversações muito boas. Foi assim que Trump considerou estas conversações que aconteceram em Oman, com o objetivo de evitar uma escalada nas tensões entre os dois países. E eu questiono, e gostava de começar com o Wilson. Não obstante, vá lá, não sei se considero luz verde, mas ainda assim as partes estão endurecidas, Wilson. Sim, Camangula. Nós, mais uma vez, no último programa, ou da última vez que eu cá estive, eu foquei um documento, a Estratégia de Defesa Nacional dos Estados Unidos da América, que tinha acabado de sair. E lá os norte-americanos estão bastante claros com aquilo que são as intenções que têm para com o Irão. Se repararmos, inicialmente a narrativa que estava é de que era por conta das convulsões sociais que se decorriam, não é? E que o Trump várias vezes dizia, olha, ajuda está a caminho, ajuda está a caminho. Mas hoje a narrativa já mudou. Hoje a narrativa já tem a ver com o programa nuclear do Irão. E é justamente este tema que consta na Estratégia de Defesa Nacional dos Estados Unidos da América. Portanto, nós temos aqui uma situação que, para já, neste momento, estão a ser passados panos quentes, mas que poderemos vir a ter uma situação muito pior, que é, eventualmente, os Estados Unidos da América atacar o Irão. Porquê? Porque para os Estados Unidos da América, eles entendem que o Irão não pode ter armas nucleares. E isto vai de acordo com aquilo que são os interesses de Israel, não é? Porque as armas, o programa nuclear ou o programa de armas nucleares do Irão
compromete a existência de Israel. Portanto, para Israel é uma questão de segurança nacional. E como Israel é um parceiro, nem sei se parceiro é o termo correto, mas é um irmão, existe uma irmandade, a relação Israel-Estados Unidos é uma irmandade. E por conta disto, os Estados Unidos da América também entendem que o Irão não pode avançar com este programa nuclear. E se o Irão não abrir mão, de facto, deste programa, nós vamos ter um cenário de conflitos entre Estados Unidos e Irão. E estas negociações, na verdade, no meu ponto de vista, a forma que o presidente Trump está a usar, ou os especialistas de defesa, os especialistas norte-americanos de defesa, estão a usar para adiar algo que eles sabem que cedo ou tarde vai acontecer. Ter que Agnaldo, acontecer. Estados Unidos da América, Irão. E essa janela que se abre para conversações? Sim, essa janela tem que se abrir sempre. Se há um país que o senhor Donald Trump, ou os Estados Unidos, se assim posso dizer, nessa coisa de fazer política ao estilo quadradinhos do Capitão América, se há um país que os Estados Unidos têm que ter mais juízo na forma de se relacionar no âmbito da confrontação, é com o Irão. Eu deixei claro aqui a semana passada que o Irão primeiro tem capacidade de atacar a Quinta Frota e principalmente a própria base que é o Catar, onde está a Quinta Frota. Deixei claro que todos os países que têm bases dos Estados Unidos, são cerca de 19 a 20 bases instaladas aí no Médio Oriente, e, sobretudo, a maioria está aí mesmo na parte navegável do Golfo Pérsico. São alvos legítimos para o Irão atacar, e as notícias saíram com essa natureza. O Kamangula acompanhou. Quer dizer, foi aquilo que eu disse, é aquilo que foi reproduzido. O Irão realmente está a tratar as coisas desta forma. O Irão tem drones stealth, ou seja, são drones... Primeiro, são muito rápidos e passam pelo radar porque são tecnologia stealth, ele é invisível. Sim, são invisíveis. O Irão sobrevoa. Tem assinatura muito baixa. O Irão nos radares. sobrevoa os porta-aviões da Quinta Frota, assim a brincar. Então eu penso que o senhor Donald Trump, primeiro é que os países do Médio Oriente são tão pequenos, coitadinhos, tem o Não é que sobrevoa. Eles fizeram uma manobra, filmaram, divulgaram um vídeo para mostrar aos norte-americanos de que eles não estão assim tão bem protegidos, que eles também estão vulneráveis. Que eles também estão o Irão vulneráveis. deixou claro aos Estados Unidos que os Estados Unidos está a lidar com um poder estabelecido, não está a lidar com a Venezuela. E aqueles países aí, as monarquias do Golfo, deixaram claro aos Estados Unidos que o território deles não tem capacidade de suportar o poder destrutivo das armas iranianas. E eu chamei a atenção também. Mas o poder destrutivo das armas iranianas a quem? A quem? A Israel? Não, aqueles aos aliados norte-americanos ou aos Estados Unidos da América? Wilson, o Irão, porque assim, nós quando estamos a falar de segurança, temos que olhar para aquilo que efetivamente tem, as existências. Não podemos falar de segurança numa perspectiva daquilo que nos incutiram na mente que nós passamos a ver da cultura pop. Né? O Irão tem capacidades muito altas ao nível daquela região. De defesa ou de ataque? De defesa e de ataque. O Irão, de defesa não é verdade. Wilson, deixa-me acabar de falar. Estás a ter comportamento que de o nosso não é camarada Adalho teve há pouco tempo discordaste. Não, tens que ter Wilson, a capacidade de saber... Se você não me deixar falar, porque eu já estou a falar, e você já diz que não, isso não é um debate de intelectuais. Sim, porque eu tenho dados que Wilson, provam que não. Wilson, primeira coisa, não se Quando tem... é que foi o último ataque de Israel sobre o Irão em que em 5 horas ou em 24 horas Israel tinha superioridade aérea no espaço aéreo iraniano? Já vai rebater. Vamos solução. Que tipo de defesa é essa que Irão Wilson, tens que me tem? deixar falar mesmo. Sim. Tens que me deixar mesmo falar. Doutor Wilson. Agnaldo, pode Porque eu continuar. gosto de falar com base em fatos Eu também estou a falar reais com bases, e não com dados base agora. em O algumas facto de paixões, ao dizer ponto que de não é dizer que verdade não. não tem que lhe deixar de Tá bem. chateado, meu Não, colega. Wilson, é assim, Então. Wilson, então deixamos o doutor Agnaldo Wilson, para meu depois colega de rebater. painel, quem estudou, quando está a conversar, não diz que não. Não fala de certezas, diz provavelmente.
Talvez. Não, mas eu digo que não é deixa eu só acabar verdade. de falar, Irão Wilson. não tem a defesa Wilson, que está a deixa eu só dizer que acabar de tem, falar. porque são dados. Israel, na sua última bom, Camangola, intervenção, eu já não vou falar com o Wilson, Israel, vou na sua dirigir última ao intervenção, Wilson. teve superioridade Wilson, já vai- aérea no espaço aéreo iraniano, Wilson foi, sem dificuldades. Wilson foi o primeiro a tomar a palavra nesta abordagem. Camangola, eu vou prosseguir mesmo Sim, só. não, vamos só falando vamos dar-lhe com a o palavra Camangola, já para vi quando continuar. As capacidades do Wilson para o debate estão... Agnaldo, E aí a necessidade de elevar o debate Agnaldo, para o o nível tempo, daquilo que é, né? o tempo já começa a ficar apertado, é melhor aproveitar. Não, o Aguinaldo O tem que Irão- aprender a saber ouvir, Não, tem não, que não. Você que tem evoluir que as aprender a saber capacidades de ouvir. retórica. Você tem que Ter a saber. capacidade Bem, de vamos saber fazer o debater seguinte, o tema. vamos fazer o Quem tem que seguinte. melhorar a Você- retórica é você vamos que fazer o diz que seguinte. não. Eu, se for Wilson a e seguir, Aguinaldo. eu, se for a Quando você seguir o diz seu que Wilson, caminho, não, Wilson e quando Aguinaldo. você diz que não e diz que eu tenho Sim, informações, tenho Wilson dados. e Aguinaldo. Quer dizer, você Sim. traz aqui uma visão absoluta das coisas. Wilson nem assim e um indivíduo Aguinaldo. que estuda deve Porque ter você vamos- disse que vamos as fazer- defesas iranianas são as melhores da região. E eu disse que Meus não, caros, que não é verdade. meus caros, vamos fazer da seguinte Então. forma. Vou dar a palavra ao Dr. Américo. Não, Camangola, a palavra é Não, minha. já vai voltar. No Já vai, espírito democrático. não, já vai voltar a ter a Apesar palavra. do É Wilson só ter a para postura que tem. é só para arejarmos aqui a minha direita. Dr. Américo, eu já volto para si. Pronto. Os Estados Unidos têm que negociar mesmo com o Irão. Não tem como não negociar. Porque é fator político, econômico e militar. Quando nós falamos do Irão, temos aí uma moeda de troca que é muito forte. O Irão tem usado isso como fator de chantagem, que é o Estreito de Hormuz. São somente 33 quilômetros. Quem controla isso é o Irão. E mais de 30% do petróleo que é extraído, digamos, do Golfo passa por aí. A Arábia Saudita é um dos maiores produtores de petróleo. E sabemos nós que a Arábia Saudita, quem protege a Arábia Saudita é os Estados Unidos da América, não é? De alguma forma. E a Arábia Saudita também está armada, mas ela pensa, não usa o seu arsenal nessas circunstâncias para... Então, quer dizer, há um apelo muito forte daqueles países todos, do Golfo Pérsico, do Médio Oriente, para que esse conflito não se realize. Caso se realize, criará uma insegurança da região e não só, também influenciará diretamente no fator econômico, em função do petróleo. O próprio Estados Unidos também há de sofrer com essa consequência. E é isso que está em jogo. E o que aconteceu? O Irão também nesse período. O Irão armou-se. Eu não vou entrar na polêmica entre os dois lá para não dizer quem tem razão ou quem tem. Mas o Irão, depois daquele conflito dos 12 dias que teve com Israel, não é? Reformou a sua defesa, não é? Equipou-se. Em termos de ataque, hoje o Irão está preparado para atingir o último míssil que o Irão fez e foi testado com eficácia, e os Estados Unidos sabem disso, tem uma capacidade de 2.000 quilômetros. Ou seja, então, dos navios que estão aí naquela região, todos eles, não é? O próprio Israel são alvos fáceis. E o próprio Irão já disse que está com a mão no gatilho. Qualquer situação que acontecer, tanto é que eles tiveram que mudar. E como é que se chama de míssil do Irão? São subterrâneos, não se sabe onde é que estão. Não tem um local fixo, não é? Mudaram de um lugar, estão em posição de combate. Qualquer posição que aconteça nesse momento, o Ayatollah dá a ordem, eles apertam e disparam, ou para um alvo americano ou para o Israel. E esse é o grande tormento. Quer dizer, a segurança nacional que ameaça os Estados Unidos, que o Wilson cita às vezes aqui, é mesmo Israel. Porque os Estados Unidos estão lá. Até atingir os Estados Unidos, a distância é muito longa, mas Israel está aí muito próximo. Israel não é filho. Israel, os Estados Unidos, quer dizer, digamos assim, que é mesmo dedo e unha. Né? São os fatores econômicos, tecnológicos, e a criação do próprio Estado de Israel, os Estados Unidos envolveram diretamente, a Rússia envolveu-se diretamente, não é? E a Rússia também tem interesse com Israel. E por isso é que, quando a Rússia, de alguma forma, vende tecnologia militar, há alguns acordos aí, se for para o Israel, tem que ter algum cuidado, porque mais de 30% dos israelenses são de origem russa, não é? Então, quer dizer, o Putin também está atrás de tudo isso. Tudo passa pelo enriquecimento do urânio. Os Estados Unidos não querem que o Irã continue a enriquecer urânio, querem somente de 3 a 5%, que é para o consumo interno.
Se passar disso já é um problema, chegar a 90% arma nuclear. O Irã, nesse momento, não tem arma nuclear, mas tem tecnologia para atingir a arma nuclear. Por quê? Se olharmos para a geopolítica, não é? Quais são os países que desenvolveram-se somente sem interferência e hoje estão aí capacitados somente para os Estados Unidos da América? O último foi a Coreia do Norte. A Coreia do Norte pode muito bem pago pelo Irã, assessorar os engenheiros iranianos, os cientistas iranianos, a conseguir essa arma. Que eles conseguiram assim, a Rússia sempre está aí, não é? Nessa hora a Rússia não aparece, mas o que está em jogo é muito mais do que isso. Então o Trump sabe que não pode somente chegar lá, colocar um bombardeio, tentar capturar Ayatollah, que isso não conseguirá fazê-lo, porque em função de tudo, há muita previsibilidade em todo esse processo. Então vão ter que negociar mesmo, chegar a um acordo, até para os próprios parceiros. Muito bem. Também não agrada aos Estados Unidos da América ir contra o Israel, contra a Arábia Saudita, que é o maior produtor econômico, embora que a Arábia Saudita, a essa altura do campeonato, também já negocia com a China nas moedas locais. Não é? Já negocia petróleo com a Rússia, com a Rússia, já na moeda local. A desdolarização já começou há muito tempo. Isso tem assustado os Estados Unidos da América de uma forma muito acelerada. Tá? Só para colocarmos aqui alguns panos leves e penso que teremos conseguido. Doutora Aguinaldo, pode continuar. Ora bem. Mas com alguma objetividade, porque o tempo está mesmo a apertar e darmos também a oportunidade do Adalho falar. Apesar do ônus da gestão do tempo, há um receio muito forte por causa das capacidades militares que o Irã tem. O Irã é um poder estabelecido efetivamente na região. O Irã tem capacidades. Nós, na guerra que aconteceu entre Israel e o Irã, a primeira coisa é que houve um equilíbrio de força. E a mídia não nos mostrava o que é que acontecia efetivamente por parte dos mísseis do Irã em Israel. E depois aquele ataque dos bombardeios, com efeito surpresa, enquanto mostravam a Quinta Frota, afinal os bombardeios, de forma surpresa, já estavam a sobrevoar para atacar o Irã. Tudo aquilo é espetacular e faz parte da chamada batalha comunicacional, porque as guerras não se fazem só no teatro militar, fazem-se também no teatro comunicacional. O Irã tem capacidade, eu repito, de fazer cobertura na região, o Fatah 1 e o Fatah 2, que são mísseis supersônicos que o Irã tem. Isso não é magia, não é falácia, isso é efetivamente verdade. Então penso que há um receio muito forte, principalmente dos Estados da região e também dos próprios Estados Unidos, de que com o Irã deve-se ir com calma, não se deve ir na base do Capitão América, porque aquilo não é efetivamente as bandas desenhadas, que nós andamos a ler e dizer que os Estados Unidos, ele pode tudo e ninguém tem nada, só ele que tem. Naturalmente que as coisas mudam. Muito bem. Adalho. Eu vou levar isto mais na perspectiva geopolítica, geoestratégica. É o seguinte, as sanções que o Irã vinha sofrendo pelos Estados Unidos, não é? Visavam isto mesmo, ou seja, essas sanções têm como objetivo fustigar economicamente o país para que depois, internamente, não é, se criem condições para o que está a acontecer, os protestos, porque depois tem incidência nos níveis da empregabilidade, não é? Há um vertiginoso desemprego e as condições socioeconómicas da população, portanto, elas se deterioram. Portanto, as sanções visam provocar isto, não é? E, deste ponto de vista, as sanções alcançaram os seus objetivos. Fustigaram o governo iraniano numa situação tal de que criaram condições para sublevações sociais. E, claro, depois vem uma segunda fase, não é? Que é esta que nós estamos a assistir. Ou seja, no fundo, o que é que está a acontecer? Essa questão do Irã, agora, os Estados Unidos pretendem fazer uma pressão. E essa aproximação que fazem militar e tudo mais, todo este teatro dissuasivo visa justamente levar o Irã à mesa de negociações. Mas negociações, isto não são no fundo negociações. Porque não podia perguntar, os colegas falaram de negociações, mas negociar o quê? Não é bem isto negociar. A questão é que existem objetivos muito precisos que vão desde a questão nuclear, sim, mas
isto da questão nuclear, isto não é de hoje, é antiga. Eu vou colocar um elemento novo. Este elemento novo tem que ver com o fornecimento de petróleo do Irão à China. Portanto, com o que aconteceu na Venezuela recentemente, os Estados Unidos conseguiram, portanto, fechar o acesso do petróleo da Venezuela à China e agora estão a tentar fazê-lo no Irão. Não é? Portanto, isto, no fundo, visa, não, por um lado, alcançar objetivos de parceiro estratégico na região, como Israel, mas, sobretudo, naquilo que é o interesse americano, visa, sobretudo, afetar a China. Não é? Já a China ficou sem o petróleo venezuelano, os Estados Unidos pretendem agora que a China fique sem o petróleo iraniano. Portanto, é isto que está em causa. E claro que, a partir daqui, não é? E esta é uma abordagem que os Estados Unidos vêm levando nos últimos dias, que uma vez que a questão das tarifas, isto não deu muito certo, então agora estão a tentar esta abordagem de atacar as fontes energéticas da China, dada a necessidade da própria indústria chinesa, das energias como o petróleo, e os Estados Unidos vão seguindo essa estratégia. Daqui a pouco nós vamos ouvir que o Irão, sim, aceitou não mais fornecer petróleo à China. E é assim que os Estados Unidos... fundamentalmente esta é a minha tónica na interpretação desta questão. Camargola, deixa-me só dar um reforço àquilo que o Adálio disse, muito rapidamente. Muito bem. Porque já estamos mesmo com o tempo... De facto, é exatamente isto, porque lembro-me de uma das minhas presenças aqui, eu ter dito isso, e temos aqui um cenário, se de facto os Estados Unidos atacar o Irão, conforme eu penso que irá fazê-lo, nós teremos aqui uma guerra proxy, ou seja, será Estados Unidos a lutar de forma indireta com a China. Porque a China, neste momento, tem estado a capacitar, com que tipo de equipamentos eu não sei, mas tem estado a capacitar o Irão. Aliás, esses dados são públicos, têm sido notícia, portanto, e vai de encontro com aquilo que o Adálio acabou de dizer. São os interesses chineses a serem comprometidos, que também acabam comprometendo os interesses norte-americanos. Daí esta situação. Posso? Em 30 segundos. Já são 23 horas e 1 minuto. A conflitualidade entre o Irão e os Estados Unidos, ela depois atinge uma dimensão alargada. Por quê? O Irão aí representa os interesses russos e chineses. A queda do Irão significa a queda da Rússia, da influência da Rússia. A queda do regime. A queda do regime. Pronto, semanticamente, mas dá no mesmo. A queda do regime, é só a parte regime, né? A queda do regime significa a derrota da Rússia e a perda de influência da Rússia naquela região. Mas, acima de tudo, também significa aquilo que é o valor que o dólar está a perder numa região que representa... Quem precisa de petróleo é a China, não é a Rússia. A Rússia tem petróleo que chega. Exato. Não, a tônica vai para a China, não para a Rússia. Já não temos... O Irão na perspectiva securitária, a China na perspectiva energética. Aquela região é responsável de 20% do petróleo mundial. Doutor Agnaldo, já estamos em cima de tempo. E penso que Estados Unidos da América e Irão ainda serão motivos de conversa nos próximos tempos. Wilson Monteiro, Agnaldo Ramos, Américo Quissola e Adálio Francisco. Temos outros assuntos para abordar, mas entretanto o tempo não está ao nosso favor. Pensamos que teremos avançado nestes, obviamente sem consensos. Também não estamos aqui para alcançar sempre consensos, são apenas pontos de vista e posicionamentos dos nossos comentaristas. Meus senhores, continuação de bom sábado. Espero por vocês no próximo sábado, porque penso que vamos ter outros assuntos ao longo da semana e teremos análise no próximo Pontos nos Is. Aos telespectadores também aqui agradecer a disponibilidade, a assiduidade, pela assistência. Eu fico por aqui, volto na segunda-feira para o Jornal da Tarde. Até o próximo sábado.